Levantar um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Nós cremos na palavra do Senhor quando declara que o conhecimento da verdade traz libertação. E cada vez que nós nos reunimos como igreja, a centralidade é Cristo e a sua palavra, ela é fundamento nas nossas vidas. E é com essa perspectiva que nós chegamos aqui nessa noite, na busca de conhecimento da verdade, que vai promover libertação nas nossas vidas. E pensando acerca disso, hoje nós queremos compartilhar um pouco acerca da bastardia. Mas o que é a bastardia? De acordo com o dicionário, bastardia é a qualidade de ser bastardo. E bastardo, por sua vez, é assim que o dicionário qualifica, é aquilo que é antiquado, aquele que é fruto de uma relação extraconjugal, filho ilegítimo, que não é puro em relação à espécie a que pertence, e ainda no sentido figurado, aquele que é degenerado. Então, bastardia é ter sobre si esse conjunto de características. E sabe, a bastardia, ela traz implicações sobre aquele que é bastardo. Então, entendendo de uma forma bem objetiva o que vem a ser a bastardia, nós queremos pensar um pouco acerca das implicações de ser um bastardo. O que é que a palavra de Deus ela tem a nos dizer a respeito? E para responder a essa pergunta, nós vamos observar o que a palavra do Senhor nos declara no livro de Juízes, capítulo 11, os versos de 1 a 11. Eu quero que você abra a sua Bíblia juntamente comigo. Juízes, capítulo 11, os versos 1 a 11. Juízes capítulo 11, dos versos 1 a 11. A palavra do Senhor diz assim: Jefité, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefité, dizendo: você não vai receber nenhuma herança da nossa família, pois você é filho de outra mulher. Então Jefité fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefité em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante, para que possamos combater os amonitas. E disse-lhe Jefité: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa do meu pai? Por que me procuram agora quando estão em dificuldades? Apesar disso, estamos apelando para você. Responderam os líderes de Gileade: venha conosco combater os amonitas, e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefité respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é a nossa testemunha, faremos conforme você diz. Assim Jefité foi com os líderes de Gileade, e o povo o fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor em Mispá todas as palavras que tinha dito. Você pode dizer amém? Aleluia. Queridos, quem era Jefité? Jefité, ele foi um importante rei em Israel, ou melhor, um importante juiz em Israel no tempo dos juízes. Juízes 12:7 vai declarar para nós que ele liderou Israel por um período de 6 anos.
E esse período em que ele governa Israel se dá entre a conquista de Canaã e o primeiro rei de Israel. Isso se encontra em Juízes capítulo 9. Conforme lemos, a palavra do Senhor declara para nós que Jefité viveu em Gileade. Jefité, ele era membro da tribo de Gade, o 7º filho de Jacó. Jefité, ele era um gadita. A Bíblia diz que Jefité, ele era um guerreiro valente. Jefité, ele tinha as suas qualidades. E essa foi uma característica importantíssima para que ele viesse a se tornar quem foi, um dos mais importantes juízes de Israel. No entanto, o que eu quero chamar a sua atenção é que a palavra do Senhor declara algo interessante acerca de Jefité, que poderia tê-lo impedido de se tornar quem ele foi. E o verso 1 do capítulo 11 declara para nós: a sua mãe era prostituta. Eu chamo a sua atenção para esse fato. Jefité era fruto de uma relação de prostituição. Jefité, portanto, ele era um filho ilegítimo. Jefité, ele era um filho bastardo. Esse texto nos declara que os irmãos de Jefité, os filhos legítimos de Gileade, quando cresceram, expulsaram Jefité do seu convívio, expulsaram Jefité do seu meio, e a alegação era: você não vai receber nenhuma herança da nossa família, pois você é filho de outra mulher, você não tem direito, você não pode estar entre nós. Nós somos filhos legítimos, você não. Nós temos direito à herança, você não. Portanto, a palavra diz que os irmãos de Jefité o colocaram para correr. E aqui nós já encontramos pelo menos duas implicações da bastardia. Declare comigo, diga: rejeição e abandono. São duas características que perseguem aquele que é um filho bastardo, aquele que é um filho ilegítimo, aquele que é um filho gerado fora do contexto do casamento, aquele que é gerado de um modo pecaminoso. Rejeição e abandono são características presentes nos filhos bastardos. Quando nós falamos de rejeição e abandono, cada uma dessas características trazem consigo outras características. E elas são muitas e elas são variadas. Mas eu quero compartilhar pelo menos duas aqui nessa noite. E pensando acerca da rejeição, por exemplo. A rejeição, ela pode ser experimentada de duas maneiras. A primeira delas é quando você é rejeitado. Exatamente como aconteceu com Jefité. Ele foi rejeitado, ele foi lançado fora, ele foi tirado do seu convívio porque ele não era querido, porque ele não era aceito e, portanto, ele é rejeitado. Mas existe também um outro modo ou um outro tipo de rejeição, que é quando você rejeita, quando você repulsa, quando você não aceita. E sabe, meus amados irmãos, a maneira como nós reagimos à rejeição, ela também tem as suas implicações. Quando você perdoa aquele que lhe rejeitou e o libera, a palavra de Deus, ela nos ensina que imediatamente esse incidente da rejeição, ela perde o seu efeito na sua vida. Exatamente por isso que a palavra do Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai nos ensinar que não importa o que façam conosco, nós devemos estar sempre prontos a perdoar. Nós devemos estar sempre prontos a liberar, porque é assim a maneira como Ele nos tratou. E Ele declara na sua palavra que da maneira como eu fiz a vós, vocês devem também fazer aos outros. Mas na prática, nós sabemos que poucos experimentam uma realidade como essa. E aqui nós entendemos que quando isso não acontece, quando você não perdoa prontamente,
E quando você então começa a alimentar a rejeição no seu coração, pelo menos 2 aspectos podem lhe alcançar. E então ele trará sobre a sua vida alguns males. E nós falamos que isso pode acontecer a qualquer um de nós, mas são perseguições que se estabelecem de uma forma muito incisiva na vida daquele que é um filho bastardo. Então, quais são essas implicações? Se você reage com o desejo de devolver o golpe, você escolhe o caminho da rebelião. Há pessoas que quando são rejeitadas, prontamente rejeitam. Há pessoas que quando são afligidas, elas logo afligirão. Ou seja, elas querem pagar na mesma moeda. Elas querem dar o troco. Elas querem agir da mesma maneira. E sabe o que é que acontece quando alguém escolhe o caminho da rebelião? Essa rebelião externa, essa rebelião que é vista, que é anunciada, que é declarada, isso dá lugar a uma corrente. E essa corrente, ela vai prendendo cada vez mais a pessoa no seu estado de rejeição. E essa corrente começa por um ressentimento. Ele foi rejeitado, e por isso ele se ressente da rejeição sofrida, e ele quer então pagar na mesma moeda. E esse ressentimento, ele vai dar lugar à amargura. Pessoas rejeitadas, ressentidas, são pessoas amargas. São pessoas que sofrem muito. São pessoas que não têm alegria. São pessoas que não têm contentamento. São pessoas amargas. E essa amargura, por sua vez, lhe levará ao ódio, ao desejo de punir, ao desejo de ferir, ao desejo de massacrar. É uma cólera, é algo que vai crescendo, sabe, dentro de você, e que muitas vezes isso lhe toma. São pessoas que elas não conseguem ter um momento sequer de paz, porque elas estão o tempo todo se ressentindo por esses sentimentos. São pessoas então que se tornarão violentas. São pessoas que elas não conseguirão se dar a relacionamentos. Elas terão sempre dificuldade de se relacionar, porque elas foram rejeitadas, e então elas rejeitam porque elas temem que essa rejeição ela aconteça uma outra vez. Então são pessoas que vivem em fuga. São pessoas que preferem fugir. Sabe, pessoas assim são pessoas que quando têm um problema, elas não estão dispostas a encarar o problema e a resolver o problema, mas elas escolhem fugir dessa realidade. E qual é o resultado disso? É que elas estão sempre em fuga. Elas estão sempre fugindo. Porque não se trata de algo que está nas pessoas, mas é algo que está nela. E aonde ela for, ela levará consigo ressentimentos, amargura, ódio, cólera, violência e finalmente o homicídio. São pessoas que têm uma sede pela morte. São pessoas que têm o desejo de matar. E que isso, quando não vai às vias de fato, elas estão matando pessoas no seu coração. Elas matam relacionamentos, elas matam possibilidades. Portanto, elas se tornam homicidas. Observe que a Bíblia vai dizer que foi isso o que aconteceu com Jefté. Quando seus irmãos disseram assim: olha, sai da nossa presença, você não é bem-vindo, nós não queremos você aqui, você não terá lugar nem direito na nossa herança. A Bíblia então diz que Jefté, ele fugiu. Mas sabe o que é interessante? Porque a Bíblia vai dizer para nós que, de fato, ainda que fosse Jefté, um filho ilegítimo, um filho gerado em prostituição, a Bíblia vai dizer para nós que Jefté, ele era o primogênito de Gileade.
E sendo o primogênito de Gileade, ele tinha direito a 2 partes da herança do seu pai. No entanto, ele prefere fugir. Você consegue perceber que a bastardia consegue trazer um mal sobre as nossas vidas tremendo, que nos faz colocar numa rota de fuga e vai roubando de nós aquilo que é direito nosso. E sabe, meus amados irmãos, a palavra de Deus vai dizer para nós cantamos aqui nessa noite, que na cruz o Senhor nos adotou, Ele nos fez filhos seus, amém? Portanto, há um direito legítimo sobre as nossas vidas. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus, mas quantos ainda no nosso meio continuam a viver em fuga, continuam a fugir, continuam ressentidos, continuam magoados, amargurados, cheios de ódio, cheios de cólera, e não conseguem de fato viver aquilo que Deus tem para a sua vida? A Bíblia diz que Jefité fugiu dos seus irmãos. Sabe o lindo de viver em comunidade, o lindo de vivermos em igreja, é porque nós somos uma comunidade de pessoas diferentes. Pessoas que pensam diferente, pessoas que sentem diferente, pessoas que gostam diferente. E foi o Senhor quem fez assim, e isso é extraordinário. Mas quando nós vivemos uma realidade assim nas nossas vidas, o diferente nos afronta. O diferente nos ameaça. O diferente mexe com as nossas estruturas. Então, ao invés de se levantar e declarar: sim, sou filho de uma prostituta, mas sou o primogênito dentre todos vocês e tenho direito a 2 vezes tudo que vocês têm direito, e então lutar por aquilo que era seu, Jefité prefere fugir. Será que não temos de alguma maneira, de alguma forma, vivido numa rota de fuga? Ao invés de encarar de frente os dilemas da nossa vida. A Bíblia diz que quando ele foge, ele vai morar numa cidade chamada Tobi. E ali a Bíblia diz que um bando de vadios se uniu a ele e o seguia. E olha que coisa interessante. Se nós reagirmos com um sentimento de rejeição, nós vamos escolher um caminho da autocompaixão interna. E esse sentimento, ele vai dar lugar a uma corrente que pode te levar ao oposto de uma rebelião externa. E essa autocompaixão interna, ela vai te levar a sentimentos do tipo retração, depressão, desespero e finalmente o suicídio. São aquelas pessoas que querem que os outros olhem para si sempre com pena de si, que olhem para si, que lhe notem, que lhe percebam, que lhe enxerguem, que tenham pena da maneira como você vive, das dificuldades que você enfrenta. E sabe, meus amados irmãos, esses são 2 aspectos de uma mesma rejeição. Então, nós precisamos entender esses aspectos e de que maneira isso afeta as nossas vidas. Mas o interessante ainda é que pode haver uma mescla da rebelião externa com a autocompaixão interna. Então, são pessoas que elas são bipolares. São pessoas que, ora elas estão ressentidas, ora elas estão retraídas, ora elas estão depressivas. Olhem para mim, tenham pena de mim, se compadeçam de mim, mas ora elas vão para cima, elas querem matar, elas querem agredir, elas querem de fato agir como Jefité. E a palavra vai dizer que os rejeitados têm os seus seguidores. Agora, que tipo de seguidores são esses? A Bíblia diz que quando Jefité chega em Tobi, ele encontra um bando de vadios. Eu fico pensando, será que só existia vadio naquela cidade? Eu acredito que não.
Mas quem é que se une ao fujão Jefté? Os vadios da cidade. Geralmente pessoas que se identificavam com ele. Provavelmente pessoas que eram assim como ele. E o que é que nós precisamos então entender? Todo ato praticado fora do padrão divino trará as suas consequências. Diga amém. Sabe, meus amados irmãos, nós precisamos entender que Deus é Deus. E que Ele dirige as nossas vidas, o mundo e tudo que nele há pelos princípios que Ele mesmo estabeleceu. Nós muitas vezes temos a tendência de querer passar a mão, nós temos a tendência, sabe, de querer não dar a consequência necessária. Mas o Senhor não é assim. O Senhor, Ele declara que todo ato praticado fora do padrão que Ele estabeleceu trará as suas consequências. O Senhor disse para Adão e o Senhor disse para Eva: vocês são livres, e vocês podem comer absolutamente de tudo que há nesse jardim, de todo fruto, mas daquela árvore vocês não devem comer, porque no dia em que dela vocês comerem, certamente vocês morrerão. Mas antes desse fato acontecer, eu queria que você pudesse conjecturar comigo como era o relacionamento entre Deus, Adão e Eva. Queridos, a Bíblia diz que todos os dias, na viração da tarde, o Senhor ia ao encontro de Adão e de Eva. Nesses dias eu conversava com os meus pastores e eu dizia assim: sabe, a gente tem a tendência de pensar em Moisés, em Abraão, em Isaac, em Jacó, no relacionamento como eles tinham com Deus. Mas você já parou para pensar no tipo de relacionamento que Adão tinha com Deus? Um relacionamento quando ainda não havia pecado sobre a face da terra. A maneira como esse homem, um ser criado, ele ouvia a voz de Deus e ele se relacionava com ele. Mas o Senhor lhe declarou: olha, no dia em que você comer dessa árvore, você vai arcar com as consequências. E sabe, queridos, não deu outra. Então, pensando em bastardia, Deus estabeleceu o ambiente do matrimônio para que filhos fossem gerados. E aí nós precisamos entender, porque a palavra do Senhor diz assim: olha, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Você pode dizer amém? E aí a Bíblia diz: e os dois se tornarão o quê? Uma só carne. E nesse contexto o Senhor os abençoa e diz: sejam férteis e multipliquem-se. Aleluia. Então, amados, não existe outro contexto para o relacionamento sexual e para a geração de filhos senão o do casamento. Diga amém. Ainda que o mundo fique louco e queira dizer outra coisa, mas essa é a verdade estabelecida pelo Senhor. E as consequências, elas estão aí. E nós temos visto e temos sentido. Assim, toda criança gerada de modo pecaminoso, fora do padrão divino, trará consigo as consequências da sua concepção. Mas aí a gente pode pensar: não seria isso injusto? Porque o que teria essa criança a ver com o pecado dos seus pais? Mas Deus estabeleceu essa verdade para os pais, e os filhos são responsabilidade dos pais. E sabe, meus amados irmãos, pensando nessas características ou nessas consequências, eu quero compartilhar algumas delas que nós percebemos na vida daqueles que são gerados fora do contexto do matrimônio estabelecido pelo Senhor. Primeiro, que muitas dessas pessoas, elas são vítimas de pensamentos de aborto. A maioria das pessoas que estão aí vivendo uma vida desenfreada na sua sexualidade e que estão engravidando de toda forma, pensamentos de aborto passam pela sua mente.
quando isso não vai às vias de fato, ou tentativas de aborto que não são consumadas, ou seja, o aborto não acontece, mas a tentativa existiu. E muitas crianças acabam por nascer deficientes por consequências dessa realidade de pecado, dessa tentativa de aborto. Também seguem essas pessoas fornicação, adultério, incesto, prostituição, estupro. São características marcantes que seguem um filho bastardo ou que quererá seguir a sua geração. E nós precisamos então estar atentos para essas realidades. E aqui, outras características que ainda os seguem: mentira, segregação, que é a separação, a orfandade, a esterilidade, a imoralidade sexual tende a seguir filhos bastardos. A bastardia é uma questão tão séria, mas tão séria que, dentre as pessoas excluídas das Assembleias Santas do Senhor, lá em Deuteronômio capítulo 23, a palavra do Senhor declara: nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor. Essa é uma palavra muito forte. Agora talvez você comece a entender porque muitos entregam a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, são sinceros nessa entrega, mas não conseguem permanecer na assembleia, não conseguem permanecer na comunhão, não conseguem permanecer na congregação dos santos. É porque sobre elas paira a consequência de uma realidade de ter sido gerado em bastardia. E a palavra do Senhor declara que o bastardo ele não entrará, ou seja, ele não permanecerá na congregação do Senhor. Essa é a vontade de Deus? É claro que não. E por que então o Senhor está trazendo essa palavra? O Senhor está dizendo para a nação de Israel e também está dizendo para cada um de nós que a vida com Deus ela deve ser vivida com seriedade. Nós não podemos agir de maneira imoral. Nós não podemos agir de maneira leviana, mas nós precisamos ser santos em todas as nossas ações. Então, amados irmãos, o Senhor está dizendo, olha, existe uma consequência para aqueles que são gerados em bastardia, e o Senhor nos chama a atenção: sejam santos, assim diz o Senhor, porque eles não permanecerão. E a palavra diz, olha, que essa consequência dessa maldição, ela se estenderá até a 10ª geração. Ou seja, é uma perseguição que vai acompanhando geração a geração, até a 10ª geração. Você começa a entender porque determinada Maria foi gerada dessa forma, e ela vai gerando Marias e Joãos, Paulos, Pedros, ela vai gerando os discípulos todinhos da mesma maneira. Primeira geração, e depois vem a 2ª geração, e depois vem a 3ª, e isso vai se estabelecendo como uma maldição. E as suas consequências estão aí para quem quiser ver. Querido, nós vivemos em um mundo de fornicação. Nós vivemos em um mundo de adultério, de incesto, de prostituição, de estupro, de mentira, de segregação, de orfandade, esterilidade, imoralidade, aborto. Mas aí eu chamo a sua atenção para essa expressão outra vez: nenhum bastardo permanecerá na congregação do Senhor. Mas ainda que essa expressão seja forte, e ainda que essa expressão ela tenha se cumprido, porque é a palavra do Senhor, eu quero que você entenda comigo que
ainda que nós possamos ver muitas dificuldades na vida daqueles que são bastardos, de permanecer na congregação, seria essa uma sentença irrevogável? Seria essa uma sentença da qual não poderia ser mudada? De tal forma que essas pessoas nunca conseguiriam permanecer na presença do Senhor? Porque deixa eu dizer para você, eu sou fruto de uma geração de bastardia. Porque quando fui gerado, não fui gerado dentro da concepção do casamento. E aí deixa eu abrir ainda mais os seus olhos para que você possa entender. Um homem e uma mulher, quando se juntam e geram filhos, mas não são casados, a bastardia permanece. E o que nós mais temos nos nossos dias são pessoas que se juntam, que se dão, entre aspas, em casamento, mas que não são casadas aos olhos do Senhor. E a realidade da bastardia é uma realidade presente. Então, diante disso, o que fazer? Será que nós deveríamos se conformar e aceitar essa condição? Será que não existe mais esperança? Será que não há mais o que fazer? Diga comigo, diga não. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia, essa palavra de Deus, como ela diz assim, ela é mais doce do que o mel. A Bíblia, ela diz assim, olha, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você pode dar glória a Deus? Então, quando há arrependimento, declara a palavra do Senhor, sabe, as coisas elas são mudadas, as coisas elas são transformadas. Mas o arrependimento ele tem que ser genuíno. O arrependimento ele tem que ser verdadeiro. Então, querido, uma vez que você é exposto ao conhecimento da verdade, agora você deve alinhar a sua vida a esse conhecimento exposto. Diga amém. Então eu quero compartilhar com você alguns passos práticos. Se possível, tome nota acerca de como você ser livre da bastardia, porque talvez possa ter sido essa a realidade da sua vida. E talvez isso lhe impeça de viver essa vida abundante do Senhor. O primeiro aspecto, diga comigo, perdoar seus pais. Sabe, no ato da concepção, quando não gerado dentro do casamento, houve um pecado. E os pais que assim agiram, eles não pecaram somente contra Deus, mas eles pecaram também contra aquele que é nascido em bastardia. E uma vez então que você toma conhecimento dessa verdade, você deve no seu coração liberar perdão sobre a vida dos seus pais. Você deve perdoá-los, porque o seu ato trouxe sobre a sua vida consequências terríveis, perseguições no mundo espiritual de toda sorte. Então o primeiro aspecto é perdoar o seu pai. Segundo, diga arrepender. Arrepender de toda rebelião praticada contra eles. Queria te dizer uma coisa para você. Geralmente filhos que são gerados em bastardia se rebelam contra os pais. Não são bons filhos, são desobedientes, não atendem à voz dos seus pais. E diante desse pecado precisam se arrepender. Precisam no seu coração se arrepender por toda rebelião contra os seus pais. E precisam ainda se reconciliar, reatar o laço com os seus pais. Diga amém. Então, diante disso, você precisa analisar a história da sua concepção. Você já parou para notar que esse é um fato que passa desapercebido nas nossas vidas? Você já parou para notar que nós não nos importamos com a realidade de como nós somos gerados? E eu confesso que eu só vim me deparar com essa realidade no dia da minha libertação. E eu disse, e não é que eu fui gerado em bastardia? Então comece a analisar a história
da sua concepção, como é que você foi gerado? Você foi gerado dentro da bênção do Senhor? Você foi gerado dentro do propósito de Deus? E então se coloque intercessoriamente no lugar dos seus pais. Se colocar intercessoriamente fala de você assumir um lugar. Você está me compreendendo? Amém? Então você vai se colocar intercessoriamente no lugar de seus pais e você vai confessar pelos seus pais os pecados que eles fizeram. Neemias nos ensina a fazer isso. Neemias diz: Senhor, nós temos pecados, nossos pais também pecaram, e eu te peço perdão pelos meus pecados e também pelos pecados dos meus pais. Então nós precisamos agir dessa maneira. Então você vai dizer: perdoa, Senhor, perdoa a maneira como meu pai e a minha mãe me gerou, pela fornicação, pelo adultério, pelo incesto, pela prostituição, seja lá como foi. Mas se não foi dentro do padrão que o Senhor estabeleceu, perdoa os meus pais. Amém? Um outro aspecto que você precisa trazer sobre a sua vida é pedir ao Senhor que retire o sangue da relação sexual que promoveu a sua concepção nos altares da imoralidade. Queria dizer uma coisa para você: pessoas bastardas, sabe, ainda que não seja talvez de uma maneira vista a todos, mas são pessoas que têm um traço de imoralidade sexual na sua vida, porque elas foram geradas no altar de imoralidade, e existe então uma perseguição na sua sexualidade. Ou elas são perseguidas a serem promíscuas, ou elas são perseguidas a viver em prostituição, ou elas são perseguidas a viver em homossexualismo, ou são perseguidas a viver em bestialidade, e por aí vai, toda sorte de perversão sexual. Então você tem que se colocar diante do altar do Senhor e dizer: Senhor, coloca o teu sangue sobre esse sangue que me gerou nesse altar de imoralidade. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos lava, nos purifica, amém? Portanto, há um lavar regenerador quando nós nos colocamos diante dele com essa intenção. Analise a história da sua gestação. Uma coisa é a sua concepção, e outra coisa é a maneira como você vai sendo gerado. É a sua gestação. Peça ao Senhor que cancele todas as consequências da bastardia na sua vida. Amém? Um outro passo que pode ser dado, diga comigo: renunciar todo trauma. Você precisa renunciar todo o trauma em decorrência desses fatos. Às vezes, você nem tem consciência deles, mas eles estão lá. São um traço na sua alma. É uma marca na sua alma. Eu me deparei com situações da minha vida que eu nem me lembrava, e talvez nem tinha condição de me lembrar pela idade que eu tinha. Mas o Espírito Santo trouxe a memória para a minha cura. Então você precisa renunciar aos traumas. Sabe, pessoas bastardas são pessoas feridas. Pessoas bastardas são pessoas cheias de não me toque. Pessoas bastardas são pessoas que elas têm muito milindre nos seus relacionamentos. Se não for do jeito que ela quer, o negócio fica difícil. E muitas vezes, até sendo do jeito que ela quer, ainda não dá certo. Porque elas são pessoas cheias de traumas na sua alma, cheias de sofrimento. Então você precisa renunciar todo o trauma que recebeu por ocasião dessa gestação. Porque olha, pessoas que são geradas assim, elas vão sendo rejeitadas ainda no ventre. Imagina, por exemplo, uma pessoa que é fruto de um estupro. Esse é um ato violentíssimo. Você concorda comigo? Imagina uma mãe, uma mulher carregando dentro de si o resultado ou o fruto de um estupro. Querido, olha, naturalmente ela vai rejeitar essa criança.
Ainda que essa criança, ela não tenha absolutamente responsabilidade por isso, mas ela colhe os frutos da irresponsabilidade pela maneira como ela foi gerada. Então essa criança, ela vai sendo gerada quando muitos são a favor do aborto numa condição como essa. Essa criança, ela vai sendo gerada, mas ela vai sendo rejeitada. Sabe, você que tem filhos, quando você sabe que a sua esposa está grávida, ou o contrário, e aquele filho é desejado, você conversa com a criança na barriga, é uma festa só, é uma alegria só. Agora imagine algo indesejado crescendo dentro de você. Isso gera traumas na vida dessa criança. E ela precisa então de cura nas suas memórias. Amém? E o extraordinário é que há cura. Aleluia. Sabe, porque deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor, Ele nunca planejou uma criança ser gerada por meio de um estupro. Mas se uma criança foi gerada por meio de um estupro, há um propósito de Deus para a vida daquela criança. E aquela criança, mesmo que rejeitada, pode vir a se tornar como Jefté, alguém importante na terra. Amém? Pessoas bastardas precisam também declarar que não são culpadas por qualquer trauma ou dor que tenha causado na vida dos seus pais. Foi uma escolha deles. Mas o fato é que essas crianças, elas tomam culpa. E elas crescem cheias de culpa, e cheias de dor, e cheias de trauma. Meu pai não me ama, minha mãe não me quer. Declarar que você não é culpado pela dor de seu pai ou da sua mãe. Amém? Não tome para você aquilo que não é seu. E um parêntese, às vezes quando um filho, você quer um menino, vem uma menina, você quer uma menina, vem um menino, muitas vezes você rejeita aquilo no seu coração. Você rejeita aquilo dentro de você. Você precisa também pedir perdão por isso. Se você rejeitou ou se você foi o rejeitado, você precisa colocar isso diante do Senhor, amém? Uma outra realidade é cancelar toda ligação de alma iníqua com os pais. Quando você começa a ser exposto à verdade, você precisa entender: eles agiram assim, mas eu cancelo essa ligação, e eu não agirei dessa forma, mas eu agirei conforme a tua palavra. Se cumprirá em mim o teu querer, a tua vontade. Expulsar da sua vida os espíritos de morte, os espíritos de tortura, que perseguem e que não deixam a pessoa viver a vida plena que Deus tem para elas. Às vezes a gente não entende determinadas coisas. Você já parou para notar que nós vivemos hoje, talvez, a época de maior dependência emocional? As pessoas estão sempre buscando alguém para depender. Tem gente que depende do namorado, da namorada, do marido, da esposa, do pai, do professor, do amigo, da amiga. Filhos gerados em bastardia são pessoas que são dependentes emocionais. Mas uma vez que você entende isso, você precisa renunciar isso na sua vida. Dizer não, dizer assim: olha, eu dependo é do Senhor. Ele me comprou, Ele me resgatou naquela cruz, portanto eu dependo dEle, amém? Analisar a sua infância. Deixa eu dizer para você, geralmente filhos bastardos são filhos que durante a sua infância sofrem abuso, algum tipo de abuso, algum tipo de molestação.
e precisam de purificação. Precisam de purificação. A dica que eu dou, se você passou por isso, perdoe quem te molestou. Perdoe quem abusou você. Porque é uma vida livre para você, diga amém. Coloque o sangue de Jesus entre a sua vida e a vida dos seus antepassados, cancelando toda a influência demoníaca herdada pelos seus pais. E ainda, para finalizar, quebre toda a maldição do filho bastardo, desalojando todo espírito de rejeição. Às vezes nós temos uma ideia errônea de libertação. Às vezes nós entendemos que quando somos libertos, nós não teremos mais a tendência de sentir, de pensar ou de querer aquilo que nós queríamos. Quando na verdade você é liberto para agora rejeitar. Você está entendendo? Porque a Bíblia diz, olha, o mal vai te visitar. Mas agora, consciente, você precisa rejeitar. Então, quando o sentimento de rejeição começa a bater a porta do seu coração, seja ela uma rebelião externa, ou seja ela uma autocompaixão interna, você precisa dizer, não, eu não sou rejeitado, eu sou aceito, eu sou amado, eu sou filho, eu tenho um pai. Amém? Então é assim que nós precisamos agir. Nós precisamos dar direções corretas aos nossos sentimentos. Então nós precisamos, sabe, quebrar toda a segregação. Filhos bastardos são filhos tímidos. Hoje você me vê falando assim, mas quem me conheceu lá no passado, para arrancar uma palavra minha, custava. Filhos bastardos têm a tendência de, onde tem uma aglomeração, ele sai dela. Ele não tem muito problema com a pandemia, ele não tem dificuldade de ficar só. Mas o que é que acontece? Quando você toma conhecimento disso, você vai todo sem jeito, mas você vai se enfiar no meio dessa aglomeração. Ainda que você chegue lá e você não diga uma palavra, mas você precisa ir lutando e vencendo isso na sua vida. Filhos bastardos têm sentimento de inferioridade. Deixa eu dizer uma coisa para você. São pessoas extraordinárias, mas se sentem inferiores. Pensa bem em Jefté. A Bíblia diz que o Senhor olha para ele e diz, um homem valente. Aí os irmãos dizem, não queremos você. Ele foge. Aí depois esses mesmos irmãos estão em apuro com os amonitas. Aí vão procurar quem? Jefté. Mas onde era que estava essa coragem quando eles o mandaram embora? Então ele volta não para enfrentar alguns irmãos, mas para enfrentar um exército inimigo e para vencê-lo, e ele assim venceu. Então, querido, sentimentos de inferioridade precisam ser desalojados do seu coração. Você não é inferior a ninguém, como também não é superior a ninguém. Você é o que você é o que Deus fez. Você é aquilo que Deus planejou. Amém? Então, olha, remova isso. Remova a cunha de Moloque que impede você de desfrutar sadiamente dos relacionamentos. Deus te chamou para relacionar. Deus te chamou para viver em comunidade. Deus te chamou para viver num ambiente como esse, amém? Deus te chamou para viver o melhor dele no plano conjugal, diga amém. E Ele te chamou para viver o melhor da sua salvação e do ministério que Ele tem para você. Então uma das coisas que eu quero fazer aqui nessa noite é orar recebendo você como filho de Deus, como pertencente a essa família, família de Deus, e declarar quebrado todo o espírito de escravidão, invocar o espírito ao qual clamamos Abba Pai na sua vida, em nome de Jesus, amém? Então, querido, olha, Jefté foi um grande juiz em Israel, mas poderia não ter sido.
Você crê que há um propósito e um chamado de Deus para a sua vida? Amém? Mas talvez se você passou por uma realidade como essa, existe uma possibilidade de você não ser. Não porque Deus não queira que você seja, muito pelo contrário, porque se Ele já plantou isso, por ocasião de quando você foi gerado, é porque Ele te chamou para ser. Mas você precisa encarar esse negócio de frente. E você precisa ser vencedor, amém? Assim como Deus tinha planos para Jefté, o Senhor tem planos para a sua vida. O Senhor tem propósitos para a sua vida. Então, olha, não permita que a bastardia impeça você de ser tudo aquilo que Deus planejou. Sabe, no meu coração eu sinto que quando Deus olha para bastardos, assim como Jefté, Ele diz assim: homem valente, mulher valente. Ainda que gerado fora de um propósito, eu te chamei. Sabe, filha, a sua vida pode dar uma mudada. Algo pode se levantar dentro de você. Não olhe para você no estigma do pecado. Olhe para você com os olhos com os quais Deus te vê. Ele te vê um homem valente, Ele te vê uma mulher valente. Te rejeitaram, te lançaram fora, te mandaram embora. Lá na cruz, Ele te chamou para perto. A palavra diz: não há mais separação, não há mais barreira. Agora Ele nos chama à sua presença, Ele nos chama meus filhos. Aleluia. Você crê que há algo melhor de Deus para a sua vida, amém? Quando nós falamos de algo melhor, nós não estamos atrelando isso a Jesus Cristo. Claro que não. Jesus Cristo, Ele é tudo. Sem Ele, o que seríamos? Mas quando nós falamos de algo melhor, nós estamos dizendo que há uma vida melhor do que a que você tem vivido. Sim, eu creio nisso. Há uma vida mais abundante, há uma vida mais próximo de Deus, há uma vida mais gloriosa, há uma vida mais extravagante. Porque quando Jefté fugiu, o Senhor deu um jeitinho e disse: agora traz ele de volta, porque eu sempre vi nele um juiz em Israel. Então olha, aquele que era uma improbabilidade, uma impossibilidade, o filho de uma prostituta se torna juiz, a voz de Deus numa nação. É como o Senhor disse assim: olha, quando Jesus estava para nascer, pode vir alguma coisa boa de lá? Talvez você olhe para a sua vida e diga: pode haver alguma coisa boa em mim? Esses dias, a Albânia me disse algo interessante. Porque muitas vezes nós vemos assim: esse nosso corpo não vale nada, não presta para nada. E ela dizia assim: mas será que é isso mesmo? Porque Deus então ressuscitaria algo sem valor. E muitas vezes nós tendemos a desvalorizar aquilo que Deus valoriza. É nesse corpo que Ele escolheu que o seu espírito habitasse. Você tem um valor. Não olhe para você conforme os olhos do mundo, amém? Se coloque, por favor, de pé em nome de Jesus. Hoje nós vamos fazer diferente. Hoje nós vamos começar orando e depois a gente vai cantar para a gente.